Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da configuração das SLAs. Todo mundo sabe que quem trabalha com Jira Service Management precisa expor esse acordo entre o time e o cliente, combinar em quanto tempo aquilo vai ser atendido. Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer, por exemplo, essa SLA de tempo de primeira resposta. Mas antes de pular para a configuração, queria mostrar para vocês que eu estou agrupando todos esses vídeos numa playlist completa lá no meu canal do Jira Service Management e tenho todos os outros vídeos sobre o Confluence, as automações do Jira, os boards Scrum e Kanban, entre outros. Então galera, dá uma olhada e deixa lá nos vídeos para mim, nos comentários, o que mais você quer ver no canal. Legal? Então pessoal, primeira coisa, para fazer essa configuração, você precisa ter o acesso de administrador, certo? Aqui do projeto. Então, você com acesso ao projeto, você vem aqui em configuração do projeto, certo? Nesse menu você vai ter todo o acesso ao workflow, telas, campos, inclusive o SLA, certo? Acessando a parte de SLA, a gente precisa entender que o SLA a gente não consegue renomear, tá? Uma vez que você fez, você pode editar, mas você vai editar as configurações dele. O nome a gente não consegue, ok? E ele é dividido em duas partes, Os objetivos, que nada mais são que as horas que eles vão ser executados, Então tem aqui 1 hora de SLA com esse calendário 24/7 e com essa condição. Então todos os itens que forem request type, licença médica, eles têm como tempo de primeira resposta 1 hora. Todos os itens que são solicitações de férias, eles estão seguindo outro calendário. Então a gente pode ter uma mesma SLA com objetivos diferentes, certo? Então a solicitação de férias vai levar 2 horas. Os demais ainda não estão configurados, certo? E a segunda parte da SLA é as condições. É onde o SLA vai iniciar, então quando a pendência é criada, o reloginho começa a correr. Nessa configuração, a gente não colocou nenhum para pausar, geralmente o pessoal põe em pending, então se o status for pending, ele pausa e voltaria a rolar em outro status, certo? Então nessa configuração, a gente colocou para começar a correr quando a pendência for criada e depois finalizar quando for para in progress, certo? Então eu vou salvar essa aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui criando do zero, certo? Então acessamos as configurações de SLA, adicionar nova SLA, certo? Então a gente vai vir aqui, tempo de primeira resposta. Se eu clicar, você vai ver que já existe, Então eu vou colocar 2, Tempo de primeira resposta, certo? Só para a gente diferenciar. Então toda vez que você usa um nome diferente, ele já mostra para você que é uma nova SLA. Em objetivos, a gente pode alterar o padrão ou não, E como a gente vai colocar outra condição, a gente clica aqui no maisinho e ele já adiciona outra condição para a gente. Então, por exemplo, meta 30 minutos, O próprio Jira já dá a dica para vocês aqui. Então hoje a gente vai pôr 3H para horas, 30 horas não, muito tempo para uma SLA. 3 horas, o H, 30 minutos. No caso, a gente coloca o min. Calendário, caso você tenha um outro calendário configurado na sua ferramenta, você pode selecionar, seja o 24/7, o de segunda a sexta, das 8 às 5. E, colocado o tempo ou calendário, a gente vem para o JQL. Então, por exemplo, se eu selecionar um request type lá do meu portal, request type empty não. O próprio Jira, quando eu começo a digitar a query aqui na versão cloud, ele já vem me dando sugestões das opções do meu portal, Então, por exemplo, eu tenho aqui treinamento técnico, cadastro de novo usuário, performance, reembolso. Então, toda vez que for um reembolso, ele tem 30 minutos como resposta de primeiro atendimento, certo? Eu salvando essa configuração, eu salvei apenas o objetivo. Então, na condição, eu ainda preciso falar que quando, por exemplo, a pendência for criada, os 30 minutos começa a correr, ele pausa caso o status seja pending, certo? E ele saindo do pending
e indo para in progress, né, no caso, ele volta a correr. Então, eu vou colocar aqui, ó, work in progress. Então, eu vou fazer assim, quando ele é criado, ele começa a rodar. Se ele for para pending, ele congela e, de acordo com o meu fluxo de trabalho, se ele passar por work in progress, o que restou do tempo, então vamos supor que correu 15 minutos, ele vai ter mais 15 minutos para executar. E quando a pendência for done, no caso, vou colocar o status aqui de concluído, ela para de rodar, certo? Então, adicionado o tempo, adicionado o calendário, o JQL e as condições para ele começar, pausar e finalizar, é só salvar, certo? Salvando, a SLA já está válida no seu portal. E assim, quando todos os clientes começarem a abrir os chamados e correr, essa SLA já vai fazer parte da issue. Para adicionar o SLA na fila, igual esse aqui, a gente vem em editar fila, certo? E aqui a gente vai colocar lá, por exemplo, que a gente colocou 2, né? 2, tempo de primeira resposta. Posicione ele no melhor lugar da fila que você acha que faz sentido para o seu time e pronto. Quando você salvar a fila e os próximos chamados forem criados, o seu SLA já vai estar pronto. Legal, pessoal? Então essa é mais uma das possíveis configurações que a gente pode fazer aqui de SLA no portal, certo? Deixe seu like, siga o canal e divulga lá no LinkedIn. Valeu, até mais!